Batman Cruzado Encapuzado é a nova série de Batman lançada na Prime Video. Ela é claro, protagonizada pelo Batman, mas também pela Bárbara e pelo Jim Gordon e pela Renée Montoya, que vão constituir o núcleo da polícia de Gotham. Essa série segue no mesmo espírito que a série animada clássica da década de 1990. O criador, que é o Bruce Timm, é o mesmo. No Brasil, a voz do Batman vai ser o Márcio Seixas, que também dá a voz ao Batman, tanto na série clássica da década de 90, quanto na animação da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Os episódios são procedurais, ou seja, são autocontidos. Cada episódio vai ter o vilão da semana e o estilo da animação, o traço, a pintura, o sombreamento, a trilha sonora são também na mesma vibe, na mesma atmosfera que a série clássica lá de 1990. Os episódios são curtos, são cerca de 20 minutos cada. Apesar de funcionarem separadamente, os 10 episódios da primeira temporada também possuem uma narrativa em comum, que é compartilhada ao decorrer dos episódios, que vai ser a trajetória de Harvey Dent como promotor público e também como candidato a prefeito de Gotham, e a sua decorrente queda à corrupção. Cruzado Encapuzado apropria-se de uma estética estadunidense dos anos de 1940 até 1960. Ele é anacrônico, não existe uma data específica na qual a história se passa, mas as principais referências para a gente ter essa conclusão desse período de tempo são principalmente ao filme noir, os filmes de investigação que tem uma luz claro escuro bastante demarcada, e também aos filmes de gangster. Os figurinos, os penteados, as tecnologias são, entre aspas, arcaicas, vão ser menos desenvolvidas do que a gente tem atualmente, o que ajuda a evidenciar outras qualidades do Batman que não estejam necessariamente ligadas ao uso de computadores super tecnológicos ou equipamentos também que acabam suplantando essas capacidades mais mentais do personagem. Os episódios são focados todos no ambiente urbano, são baseados basicamente em crimes de rua, o que faz com que a participação da polícia no desenvolvimento dos episódios e da narrativa também seja maior. Ocorrem algumas reinterpretações de figuras que são clássicas do panteão do Batman, que no caso as principais e as mais interessantes são a da Bárbara Gordon, a da Arlequina e a do Cara de Barro. Em geral, a série Batman Cruzado Encapuzado consegue ser bastante consistente em retomar essa nostalgia, que é até uma tendência geral da época de retomar coisas que funcionaram no passado, mas ele não se resume a isso. Existe uma proposta muito grande de você também fazer reinterpretações e releituras de personagens que são icônicos do universo do morcego. Existem alguns elementos pontuais que acabam não funcionando tão bem, mas no contexto geral, a maioria das mudanças que são aplicadas na série são muito bem feitas e acabam enriquecendo ainda mais a narrativa. Eu não pretendo entrar nesse vídeo em grandes spoilers, afinal, como cada episódio se sustenta por si só, não faz sentido fazer um resumo detalhado de cada um, até porque são só 20 minutos, e a experiência de assistir eles é mais importante do que saber o que vai acontecer antes de ver. Essa seção do vídeo, então, vai ser utilizada para fazer uma espécie de ranqueamento dos melhores episódios, na minha opinião. Não que exista algum episódio ruim. Cruzado Encapuzado consegue ser bastante consistente no que diz respeito à qualidade da narrativa e da animação. Então a ordem que eu estou apresentando aqui vai ser dos episódios que eu menos gostei dos que eu mais gostei. Em nono lugar fica o episódio 7, Alvo em Movimento. A família Gordon, que nessa adaptação trabalham ambos como agentes públicos. O Jim continua sendo comissário de polícia e a Bárbara agora atua como advogada de defesa. A família vai passar por problemas quando um deles tem a cabeça colocado a prêmio por um criminoso internado em Arkham. Esse episódio tem a participação de um vilão obscuro do morcego, que é o Onomatopeia, que só se comunica por meio de, isso mesmo, onomatopeias, que são palavras utilizadas para descrever sons. Sendo esse um recurso recorrente em quadrinhos, geralmente são aqueles balões estilizados de fala que são utilizados para dar destaque a ações, ao impacto da ação. Em uma mídia audiovisual, isso acaba não funcionando tão bem. Talvez seja até por isso que o vilão, que nos próprios quadrinhos não seja aquela coisa, tenha pouco destaque e seja o ponto de atenção de um dos episódios menos interessantes. Em oitavo lugar fica o episódio 8, Noturno. Harvey Dent organiza uma feira circense para angariar fundos eleitorais. Parte da campanha dele envolve levar os órfãos de Gotham para se divertir no circo. Acontece que um desses órfãos desaparece. Sendo uma reformulação de uma vilã introduzida na Era de Prata dos quadrinhos, Natalia Knight, ou Nocturna, é reinterpretada aqui como uma criança bizarra a la Wandinha, sendo ela a vilã no caso. Esse episódio é recheado de referências a histórias de Batman e a personagens importantes para me
mitologia do herói, presta atenção no nome dos órfãos, e por isso ele acaba sendo interessante nesse sentido, e também por colocar o Batman nesse espaço de lidar com ameaças sobrenaturais, o que, considerando a atmosfera soturna da série, faz muito sentido. Com o 7º lugar ficaria o primeiro episódio, que é o Em Águas Traiçoeiras. Nesse, Pinguim não é um chefão do crime, mas sim uma chefona. A mudança de gênero do personagem, apesar de ressoar em alguns desenvolvimentos interessantes, agora a Pinguim opera ela mesma como uma das atrações do Iceberg, que aqui é uma mistura de cassino com cabaré, mas essa mudança não mudou a função do vilão em Gotham. A Pinguim é a escusa chefona do crime, que cambaleia entre ser uma vilã mascarada de super-herói e também uma persona da máfia. O episódio cumpre o papel de forma decente de apresentar essa nova leitura da vilã, apesar de ser formulaica na solução encontrada para o conflito entre a personagem e o Batman. Como dizer, uma coisa muito relevante acontece no final desse episódio e parece não reverberar no restante da temporada. Mas como esse episódio acaba sendo a introdução para esse universo novo que estão tentando trazer, acaba sendo que dá para desconsiderar. O 6º lugar fica com o episódio 6, Passeio Noturno. O segundo episódio sobrenatural, aqui definitivamente o Batman vai enfrentar um fantasma, e do tipo que é apegado aos bens materiais. O personagem foco desse episódio é uma mistura de um tipo de cavaleiro sem cabeça, e literalmente sem cabeça, com um Robin Hood às avessas, o que acaba fazendo com que esse episódio trabalhe também as relações de poder que ocorrem em Gotham, as relações entre as famílias ricas e fundadoras da cidade, a dinâmica entre os ricos e os pobres, mas claro, isso é de maneira bastante superficial. Essa exploração, na minha opinião, é bastante bem-vinda porque ela acaba aprofundando a cidade, como ela funciona, qual que é a relação entre os cidadãos. Esse episódio funciona porque a dinâmica entre os cidadãos de Gotham, entre as classes sociais, acaba dando uma maior profundidade para a cidade. Constrói esse espaço como um meio tridimensional, o que o torna mais verossímil dentro da narrativa e também mais interessante. O 5º lugar fica com o episódio 5, Olhar Penetrante. Esse é o episódio da Arlequina. Os criadores da série tentaram inverter os polos da personagem. A sua persona como psicóloga, que em outras obras acaba sendo até subestimada, aqui ela é mais alegre e descontraída. Ela é a versão louquinha, enquanto a versão dela como super vilã, digamos assim, a Arlequina, é mais metódica e mais séria. A participação de Harleen na série até o episódio 5 é pontual. Ela aparece em alguns momentos, acaba sendo a psicóloga que atende o Bruce Wayne devido a uma situação que acontece na série, e também acaba sendo o interesse romântico da Renée Montoya, que aqui na série acaba tendo um nível de importância semelhante ao do Jim Gordon, às vezes até um pouco mais importante no sentido de presença na narrativa. A Arlequina nesse episódio tem uma caracterização que é bastante semelhante com aquela que tem em outras mídias, no sentido de posicionar ela não como uma vilã malvada e com más intenções, mas sim como uma espécie de anti-heroína. O plano maléfico que ela tem aqui tem a ver com punir a classe alta de Gotham, o que é um comentário que vai acontecer em outros episódios, como eu disse, no episódio 6, mas que não é do tipo panfletário, que tenta vender uma ideia para as pessoas. Ele é feito de maneira bastante sutil. Ver essa versão free calculista da Arlequina é diferente, é bom, é refrescante, é uma coisa que não se vê todo dia. Se contrasta com outras adaptações que fizeram da personagem. Ao mesmo tempo, essas mudanças de personalidade acabaram sendo tão profundas ao ponto de que não fez sentido no episódio a roupa de palhaça, a fantasia de Arlequim. Essa roupa parece deslocada com essa nova versão da personagem. Para além disso, o episódio funciona muito bem e apresenta uma nova versão de uma personagem que é querida para os fãs, que vai com certeza ressoar bastante e vai fazer parte desse novo panteão de adaptações de Arlequina. No 4º lugar ficam episódios 9 e 10, que são O Assassino que Existe em Mim e Noite Selvagem. Eu coloquei ambos episódios em conjunto porque são duas partes de uma mesma história. É a conclusão da primeira temporada que vai fechar o arco do Harvey Dent. E se você conhece o personagem, já sabe o que o espera. Junto à conclusão da história do Harvey, também tem-se a conclusão da história da dupla de policiais, o Harvey Bullock e o Arnold Flass. Os três são personagens recorrentes e também são engrenagens em diferentes níveis, é claro, de formas de corrupção que acontecem em Gotham. Aqui, diferente de outras adaptações, o Harvey não é esse
cavaleiro branco de Gotham imaculado. Ele acaba também lidando com agentes de corrupção de maneira bastante ativa. Ele acaba se manchando ao buscar tentar fazer o melhor para Gotham nessa campanha como político, como prefeito da cidade. Como a construção do Harvey acaba se dando durante toda a temporada, ele tem participação bastante ativa também na história, a conclusão do personagem na série não parece forçada. E também como que se conhece bastante qual que vai ser o resultado de toda essa relação do Harvey com as famílias do crime de Gotham, é de se esperar que o que acontece na série acontecesse realmente. O Harvey Dent apresentado nessa animação acaba adicionando ao personagem uma nova camada de complexidade, no sentido que o personagem busca fazer o bem para a cidade por meio de métodos questionáveis, por meio de corrupção, o que corrobora com essa dualidade proposta pelo personagem, apesar de que a dupla personalidade também, que é um traço do personagem dos quadrinhos, aqui acaba acontecendo de forma um pouco gratuita. Não existe um foreshadowing, digamos assim, uma previsão de que essa personalidade acaba precedendo o acidente, mas a desculpa dada, a solução dada, ela é relativamente bem justificada, então dá pra levar. A Bárbara Gordon, que aparece em outros episódios, é uma personagem chave pra série, aparece também nesses 2 episódios, tem uma participação um pouco maior, e ela sendo uma das melhores personagens da animação, também faz com que esses episódios acabem ficando um pouco mais alto no meu ranqueamento do que os outros. Até porque existe, durante a temporada, um contexto de uma certa rivalidade entre o Harvey e a Bárbara, afinal, ambos são do campo da advocacia e acabam enfrentando um ao outro no tribunal. O terceiro lugar fica com o episódio 4, A Noite dos Caçadores. Nesse episódio, mais um dos vilões que são de lá do fundo do baú do universo do Batman acaba sendo utilizado de maneira bastante efetiva. É o Farbug, que na tradução do Brasil foi traduzido para Vagalume, mas o Firefly, que aí sim é o Vagalume que a maioria das pessoas conhece, é um outro personagem. Mas enfim, continua sendo um piromaníaco que quer botar fogo em um subúrbio de Gotham. Esse evento por si só não é digno de destaque, afinal essa situação já foi utilizada em outras histórias como motivação para um vilão. O diferencial aqui é tanto a animação quanto o contexto. A polícia de Gotham precisa criar uma isca para chamar a atenção do Batman. A Montoya e os outros policiais tentam criar encenações de crimes que são rapidamente vistas pelo Batman, descobertas e ignoradas. Já o Flash e o Bullock, que são os policiais corruptos, criam uma isca por meio de ir até o Arkham, liberar um criminoso nesse subúrbio pobre de Gotham. E esse criminoso, como eu já disse, sendo um piromaníaco, ele tem essa obsessão por fogo e por incêndios. Mas essa obsessão a gente não consegue aprendê-la somente a partir de diálogos. A animação faz um trabalho muito decente em traduzir essa piromania em imagens. São imagens que acabam sintetizando de maneira bastante eficiente toda essa mentalidade de um criminoso, de explorar essa psicose de maneira visual, que deveria ser a função de uma obra que é audiovisual. Parte mais da questão da visualidade do que dos diálogos apenas. O segundo melhor episódio, na minha opinião, é o episódio 3, O Beijo da Mulher Gato. Apresenta-se aqui a Selina Kyle. Nesse contexto, a personagem ela é ainda mais um reflexo distorcido do Bruce Wayne. Ela é órfã de um pai rico que foi preso por corrupção. A Selina, então, é uma herdeira pobre de uma fortuna que foi minguada pelo mau uso. Ela é uma socialite cleptomaníaca. Selina vai se inspirar na figura do Batman para ela mesma criar essa persona mascarada. A personagem da Mulher Gato nesse episódio é deliciosamente escrita como uma femme fatale. Ela é contida, não é super sexualizada, mas ainda assim é uma femme fatale. O uniforme, que é um vestido de fenda com uma capa, apesar de nem um pouco verossímil ou funcional, ajuda a posicionar a personagem dentro desse universo mítico da década de 1940, além também de fazer uma referência aos quadrinhos. Junto a isso, a personagem também é bem escrita porque acaba lidando com uma certa condescendência dada a mulheres que são supostamente frágeis. Existe uma passagem no episódio em que a Selina é presa, ela é pega literalmente no pulo, só que acaba sendo solta. Ela se utiliza de uma suposta fragilidade da mulher para acabar conseguindo escapar. Ela promete que não vai mais roubar e até o Alfred faz um comentário de que ela prometeu que não vai mais roubar, então por que deixar ela presa? Claro que esse comentário por parte do Alfred é um comentário sarcástico.
mas acaba lidando com essa certa condescendência que se tem em relação a um certo tipo de figura feminina. Tudo nessa personagem é exagerado, seja a roupa pulando de muros e de prédios com um vestido de fenda, seja o cate-carro que aparece também, que é no mínimo extravagante, mas todos esses exageros acabam trabalhando para construir a personagem da Mulher Gato como uma personagem que não é necessariamente cômica, ela não é um alívio cômico, ela não tá ali para fazer rir, mas acaba sendo engraçado e inesperado esse contraste entre uma figura hiper séria do Batman e uma figura mais brincalhona e despojada da Mulher Gato. E então, o melhor episódio de Cruzado Encapuzado, na minha opinião, é o episódio 2, que é o Vilão Velado. Esse episódio é basicamente um mistério de desaparecimento que rapidamente evolui para o mistério de assassinato. O episódio 2 é praticamente perfeito porque ele consegue reproduzir a atmosfera de um filme noir, de um filme de investigação hollywoodiano típico dos anos de 1950. Tem-se nesse episódio todos os tipos típicos do filme noir. O investigador, que no caso é tanto Batman quanto a Montoya, os suspeitos, que são estranhos, escusos, misteriosos, a iluminação chiaro escuro, que é aquela com sombras bastante demarcadas, bastante duras, que a gente diz no campo da iluminação, e isso tudo junto a uma homenagem a filmes de monstro e ao Studio System. Note as referências, por exemplo, aos galpões da Universal e a filmes como Frankenstein de 1931. Para além disso, a incorporação do vilão da vez, que é o Cara de Barro, acaba ocorrendo de maneira mais do que orgânica. A adaptação aqui transforma o Basil Karlo, que nos quadrinhos também é um ator, em um tipo de ator de tipo. Ele interpreta um tipo específico de personagem nos filmes, que acaba buscando por cirurgias estéticas para auxiliar ele a conseguir outros tipos de papéis. Então a transformação do Basil em Cara de Barro é justificada a partir dessa busca por esses procedimentos. Essa adaptação então acaba sendo muito boa porque se aproveita de todos os elementos disponíveis à equipe, tanto o elemento de época, essa década de 40, 50, 60, quanto também os elementos estéticos do filme noir, nessa aura de investigação que percorre todo o episódio, o que acaba construindo esse episódio em especial como um exemplo perfeito de como as animações do Batman servem não somente para introduzir personagens a um público mais amplo, mas também como para atualizar origens e modernizar essas origens, ao ponto de tais serem apropriadas pelos quadrinhos, como foi o caso da origem do Senhor Frio, que foi reformulada na animação clássica do Batman da década de 90 e depois foi posteriormente apropriada pelos quadrinhos. A segunda temporada de Cruzado Encapuzado já foi confirmada pela Amazon Prime, e considerando a alta qualidade dessa animação, nos resta esperar que o próximo ano mantenha o mesmo nível de qualidade. Se sim, a gente já tem o que esperar, considerando a cena final do último episódio. Ou não, eu sei que algumas pessoas não têm uma relação tão grande assim de amor mais por esse personagem.